Questão 106, prova azul Enem 2017. Se inscreve no canal e deixa seu like. Na Idade Média, para elaborar preparados a partir de plantas produtoras de óleos essenciais, as coletas das espécies, na verdade dos espécimes, eram realizadas ao raiar do dia, logo no comecinho do dia. Naquela época, essa prática era fundamentada misticamente pelo efeito mágico dos raios lunares, que seria anulado pela emissão dos raios solares. Então tinha essa ideia que antes do sol raiar, ou enquanto o sol está raiando, coletar esses óleos, porque eles ainda estavam sob o efeito dos raios lunares. Raios lunares, né? Lua não emite. O raio lunar é um raio solar, só que é refletido pela Lua, né? Mas enfim, contextualizamos isso aí. Com a evolução da ciência, foi comprovado que a coleta de algumas espécies ao raiar do dia garante a obtenção de material com maiores quantidades de óleos essenciais. Olha a dica, com maiores quantidades. Então, esse é o detalhe, você tem uma maior quantidade de óleo logo no raiar do dia, logo no começo do dia. Por que será? Qual é a explicação científica que justifica essa prática, se baseando no quê? A. Volatilização das substâncias de interesse. Ou seja, logo no raiar do dia você tem ainda substâncias, se você deixar para coletar mais tarde, à medida que o sol vai se elevando, o material vai volatilizar, evaporar, e você vai ter menos material. E ele está falando aqui, ó, com maiores quantidades de óleos essenciais. Então, coletar no raiar do dia, você tem quantidades maiores, justamente por causa disso. O óleo, ele também evapora, né? A maior prova disso é que uma cozinha que não é limpa há muito tempo está impregnada de óleo nas paredes, o óleo evapora, sim, e gruda em vários locais. E aí, se você coleta logo no raiar do dia, o óleo não volatilizou, você não perdeu uma quantidade de óleo. Beleza? Então é letra A. Vamos saber por que não são as demais. B. Polimerização dos óleos catalisada pela radiação solar. A radiação solar não vai polimerizar os óleos. Possivelmente ela vai fazer o contrário, ela pode quebrar os óleos. Tá certo? Mas polimerização não. O que polimeriza óleo são enzimas, que vão polimerizar é aumentar a cadeia, somando mais unidades, por exemplo, os básicos. Certo? Nada a ver. Quem faz polimerização, basicamente, é enzimas, tá certo? Principalmente no caso de óleo. E a gente está falando de quantidade, maior quantidade de óleo, não na qualidade dele. Solubilização das substâncias de interesse pelo orvalho. Se é um óleo, ele não vai solubilizar, o óleo é hidrofóbico, ele não se mistura com a água. Então, se tem um orvalho ali, não vai estar misturado. Você vai coletar o óleo de qualquer forma. Depois você separa da água. Mas ele não solubiliza, é um óleo. Então, letra C já falou besteira. D. Oxidação do óleo pelo oxigênio produzido na fotossíntese. Um óleo vegetal pode oxidar? Pode. Inclusive, por ser insaturado, ele tem uma maior sensibilidade à oxidação. A oxidação é a entrada de oxigênio na molécula, basicamente, né? De forma bem resumida. Só que, no raiar do dia, no começo do dia, a planta ainda ela produz o oxigênio, mas ela consome aquele oxigênio. Ela ainda não está no seu pico de fotossíntese. Então, basicamente, o que ela produz de oxigênio, ela mesmo consome dentro da folha. Esse oxigênio praticamente não vai ser colocado para fora. Você não vai ter oxigênio ainda saindo em grande quantidade para oxidar esse óleo. E isso não diminuiria a quantidade, né? Lembrar, ele falou de quantidade aqui, não de qualidade. Né? Isso não vai diminuir a quantidade. Isso poderia modificar a qualidade do óleo. O óleo ficaria mais oxidado. Mas, lembrando, no começo do dia, você vai ter um pico, né? Que a gente chama, vai ser ultrapassado o ponto de compensação fotossintético depois, dependendo da planta, né? Se ela é de sombra, se ela é de sol, mas depois de um bom tempo. Tá certo? Lá para as 10 horas, 11 horas, vai depender de cada planta. Letra E, liberação das moléculas de óleo durante o processo de fotossíntese. Né? A fotossíntese ela não produz óleo, tá certo? O óleo ele vai ser produzido depois que você tiver os ingredientes principais que a fotossíntese vai formar, que é basicamente açúcar. Os açúcares vão passar por processos, enzimas vão trabalhar nisso para poder fabricar os óleos. Tá certo? É isso mesmo, a planta ela pode transformar açúcar em gordura, assim como nós fazemos. Tá certo? O problema é produzir o açúcar, que é só elas que fazem. A gente não produz açúcares do nada, somando pequenas moléculas. A planta consegue fazer isso. Ela pega o dióxido de carbono e consegue formar moléculas orgânicas como açúcar, que depois, né, com várias outras moléculas também, e com a ajuda de enzimas, vão ser transformadas em óleos. Beleza? Então, a fotossíntese não vai ser diretamente responsável por essa liberação de óleo. Beleza? Tanto é que a fotossíntese ainda está baixa no raiar do dia, então não tem nada a ver com a quantidade de óleo. Então, letra A, isso sim. À medida que o dia for passar, se você não coletar logo esse óleo no comecinho, a temperatura vai aumentar, o sol vai ficar mais alto, né, no horizonte, vai começar a ir próximo do zênite, o calor aumenta, a evaporação aumenta e você acaba perdendo esse óleo se você deixar muito tempo, se você for procurar esse óleo, coletar esse óleo
se não for no começo do dia, deixar para na metade ali da manhã, esse óleo vai volatilizar e você vai perder quantidades desse óleo, beleza? Então a letra A, se inscreve no canal e deixa seu like aí para dar uma força, beleza? Valeu!